o pessoal que está retransmitindo. E, Débora, eu quero pedir permissão a você e aos ouvintes para fazer uma abertura toda especial. É uma mistura de homenagem a você, de homenagem a você pelo trabalho, a sua dedicação, o seu intuito feminino e intuito de líder e estadista que você tem por ter previsto onde poderia chegar essa doença que já matou mais de 20 mil pessoas, que já deixou mais de 20 mil famílias abaladas, e nós tivemos uma imagem que rodou o mundo. A imagem que nós fizemos ao vivo pela São Bento FM e a TV Diário, ela hoje já passa de 70 mil visualizações no Facebook. E Netinho aqui com Risângela fizeram uma edição para a gente começar o programa, e eu queria mostrar a você que imagem. Duvido o cabra não chorar, não se emocionar com essa imagem que rodou o mundo, nossos idosos voltando para casa depois de serem tão bem atendidos. Netinho. Com essas imagens que eu quero chamar você aqui para começar um programa dando boa tarde e lhe parabenizando. Você conseguiu, com seu espírito estadista, de boa gestora e de amor ao próximo, antecipar. Se não fosse você, sua equipe e seu intuito feminino de líder, de prefeita, em fazer o nosso hospital já preventivo, talvez nós não estivéssemos vendo essa imagem de vitória dos nossos idosos voltando para casa. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, João, Netinho. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando pela Rádio São Bento FM, como também pela TV Diário, TV SB1, pela Rádio Espírito Santo FM, pelo blog Jardim do Agreste. Nosso abraço a todos vocês. E essa semana foi tão importante, Motinha.
esse retorno dos idosos para a sua casa, para o seu lar, né, e voltando bem, né, voltando curados. É um milagre. Eu digo, na última entrevista que eu falei com você, eu disse que ali tinha se operado um milagre, e eu não tenho dúvida disso, não. O médico dos médicos atuou, né, e concedeu esse grande milagre que aconteceu. A gente já vinha se preparando, e sempre a gente falava, eu disse, olha, a gente está se preparando, a gente se prepara para um pior e espera que ele não aconteça. Né? E aí hoje a gente está com 44 leitos preparados, né, prontos já para receber os pacientes com síndrome gripal grave ou Covid-19 ou a Covid, ou suspeito ou confirmado. Pois é, olha, e tem outra imagem, a gente não colocou aqui no programa, mas ela já roda o mundo também, e ela foi, como Deus é bom, Deus conhece o coração, e quando ele nunca desampara, a gente tá com 44 ele leitos. nunca desampara os justos. Muita gente, quando os idosos estavam lá, a gente ouviu algumas pessoas, inclusive lideranças, né, políticas, não, eles estão lá fora do ambiente deles, no hospital, e estão dando trabalho, que não estão, que as enfermeiras e os médicos adotaram eles como pai e filhos, e eles não estão bem, e aí vem aquela imagem que ninguém tem, só São Bento do Una de Zé Mochila falando por todos, rindo, porque tirar um sorriso de seu Zé é difícil. E aí, parabéns mais uma vez, parabéns a você em nome de todos os profissionais de saúde. Eu queria parabenizar, porque como cuidaram bem e recuperaram aí, está voltando. Pessoas de 97, 98, 90 anos voltando para casa. Parabéns por antecipar e por cuidar tão bem dos nossos são bentenses. E assim, Montinho, quando no sábado, dois idosos lá do abrigo deram entrada no hospital, então a gente gerou um alerta, né? Como se fosse uma intuição, nós desconfiamos muito. Dois com sintomas, um à tarde e outro à noite. E aí eu liguei para a doutora Michele, no sábado à noite, era aproximadamente umas 7h30 da noite, conversei com ela, né, disse, assim, do medo que eu estava sentindo e, assim, do que eu achava que achava estranho. E aí no outro dia ela disse, não, amanhã eu vou lá e vou examinar todos os idosos. E aí no outro dia, no domingo, dia das mães, ela foi lá no abrigo São Vicente, examinou todos os idosos, né, fez a consulta de todos, pediu hemograma, pediu exames, né, de todos eles. Na segunda-feira a gente fez esses exames, mas aí a gente resolveu testar 4 idosos que tinham sintomas de gripe, né? Vamos testar para ver? E aí, quando a gente testou os primeiros 4, 3 deram positivos. Então, a gente retornou lá e testou todos os demais, Maltinha. E aí foi a surpresa, né? De 18, 11 testaram positivo. Mas aí a gente resolveu trazer todos, porque o teste rápido, ele só é confiável quando você faz com 10 dias do início dos sintomas. A gente não sabia quando tinham iniciado os sintomas dos idosos, então a prudência, né, a prudência e o cuidado médico foi de quê? De trazer todos eles, porque mesmo aqueles que tinham testado negativo, poderia ser um falso negativo. É tanto que desses 7 que testaram inicialmente negativo, 2 depois testaram positivo pelo SWAB, que é aquele que você tira a secreção da garganta, né, faz com um cotonete na garganta e no nariz, e é encaminhado para o laboratório do governo do estado. Como é que estão os outros 9 idosos? Eram 18, no caso, 9 tá recuperado, tem outros ainda lá no hospital? Tem sim, Maltinha, tem 9, está lá no hospital. Se eu não me engano, a última vez que eu conversei com a doutora Michele, é porque a gente está meio perdido com os dias. Não sei se você está acontecendo, você não sabe às vezes o dia da semana. Se eu não me engano, foi antes de ontem à noite, e aí 8, eles estão bem. Uma das idosas
estava precisando de uma atenção maior, né? Ela estava acompanhando de forma ainda mais específica, ela estava precisando ser acompanhada, e aí ela estava no isolamento do hospital, não estava no hospital de campanha, estava no isolamento do hospital, mas também estava bem, Motinha, eles estão bem. A gente acredita que na próxima semana a gente vai estar dando alta a mais idosos, e aí é importante falar aqui que os idosos, quando a gente dá alta, a gente não é apenas ele estar assintomático, ele ter melhorado dos sintomas, não. Nós fizemos os exames de sangue deles e aí olhamos a questão dos anticorpos, porque quando você tem a doença, né, você tem o Covid-19, então você tem 2 tipos de anticorpos, que é como se fosse 2 tipos de soldadinhos que a gente tem no nosso organismo. Quando o nosso organismo está sendo invadido por uma infecção, os IgMs, né, que são aqueles soldadinhos de primeira linha, né, que vão logo para frente, aí eles se armam e já ficam lá, são os primeiros soldados que vão para a linha de frente. Enquanto isso, o nosso organismo vai cuidando, né, dos IgG, que são os soldados, como se fossem aqueles mais robustos, né, que vão vir depois para a guerra, né? Eles são como se eles fossem mais fortes, e aí eles vêm depois para a guerra. Durante um período do tempo você fica com os soldadinhos IgM e o soldadinho IgG no organismo, e aí à medida que a guerra, né, você já vai vencendo a guerra, os IgM se recolhem e os IgG tomam conta, e aí você fica com aquela imunidade, que é justamente como se fosse vacinado. Você tem agora a imunidade contra aquele vírus. Então, todos esses que tiveram alta, Motinha, eles já têm o IgG positivo e o IgM negativo, ou seja, eles têm a cura clínica. Foram 9 os idosos que voltaram. 3 deles testaram negativo, tanto no teste, né, tanto no teste rápido, quanto no teste SWAB, né, que é aquele que foi feito lá no governo do estado. E 6, eles tiveram a doença e se curaram. E aí a gente fez também, Motinha, o acompanhamento dos servidores lá do abrigo. Eles também passaram por testes e também nós fizemos o IgG e o IgM. Então a gente acompanhou também os cuidadores. Ontem, nas redes sociais, a gente foi surpreendido com uma matéria que a secretária de Saúde, Aline, a secretária de São Bento do Una, teria testado positivo, inclusive o esposo também. Pode-se falar alguma coisa? O que é que você tem a dizer sobre como é que ela sentiu alguma coisa? Como é que foi essa situação de positivo de Aline? Motinha, a secretária Aline, ontem ela testou positivo, ela fez o teste no dia anterior, recebeu o resultado ontem. O esposo dela, né, Toré, tinha testado positivo no início da semana, e aí quando ela recebeu o resultado, né, que ele tinha testado positivo, então ela, apesar de estar assintomática, ela não tem sintoma nenhum, mas nenhum mesmo. Acabei de falar com ela, não tem 10 minutos, perguntando: Aline, você está sentindo alguma coisa? Nada, Motinha, não sente, não tosse, não tem febre, não tem dor no corpo, não tem dor de cabeça, totalmente assintomática. E aí ela testou positivo e está em casa, né? Ela está no isolamento domiciliar e vem monitorando e acompanhando todas as ações, né, por videoconferências ou pelo celular, né, telefonando, conversando com todos os profissionais, mas ela está bem. Toré está no isolamento, está no hospital, né, está internado, mas também vem respondendo bem ao tratamento, Motinha. Muda alguma coisa no trabalho da saúde? Alguma forma de trabalho ou continua da mesma forma? Não, a gente continua trabalhando do mesmo jeito. A gente já vinha, os secretários, a gente já vinha nos reunindo remotamente, né, por videoconferência, Motinha. Então, com a Aline, eu já vinha conversando com ela. A última vez que eu encontrei com ela foi dia 11 de maio, naquela coletiva. Então, desde lá, a gente vinha conversando por telefone, por videoconferência, e aí a gente continua com esse trabalho acompanhando dessa forma.
Pois então, torcer para ela, ter a graça também de Deus e poder, né, tá se recuperando. E aí, Motinha, usando o caso de Aline, Sim. a gente deixa aqui reforçando novamente a necessidade do isolamento, das pessoas só saírem de casa se realmente for necessário. Porque, veja, por exemplo, a secretária Aline, ela não tem sintoma nenhum, né, nenhum. Se o esposo dela não tivesse positivado, não tivesse tido os sintomas, tivesse positivado, né, ela nunca faria o exame, porque ela não tem sintoma nenhum. Então, da mesma forma que a secretária Aline, a gente também tem outras pessoas no município que podem estar contaminadas e sem ter sintomas nenhum, entendeu? Por isso que a gente fala tanto, evitar visitar os idosos, né? O cuidado em lavar as mãos, né? O cuidado para quando for para o supermercado, quando sair na rua, estar utilizando a máscara. Então, todos esses cuidados, eles são necessários exatamente por isso, Motinha, porque você pode estar contaminado, ou alguém que você encontrar pode estar contaminado, né, e sem saber. Verdade. E sem saber, Motinha. Muita gente participando aqui já. Tiago faz uma pergunta muito interessante. Ele diz, já que não é assintomático, que você pode estar com coronavírus e nem saber, esse teste rápido, como é que ele funciona? É particular? É gratuito? Como é que o cidadão, né, como é que a pessoa comum pode estar fazendo esse teste? Ele procura o hospital, ele procura o posto de saúde ou faz só particular? Como é que é feito? Motinha, a quantidade de teste hoje no Brasil e até no mundo, eu posso até dizer a você, como é uma doença muito nova, os pesquisadores ainda estão estudando o vírus, como é que você pode saber se o vírus está no organismo ou não, como é que você... Ontem mesmo foi publicada uma pesquisa do Hospital Albert Einstein, onde eles fizeram estão fazendo uns estudos lá sobre um novo teste, né, que ele poderia testar mais rápido, né, e testar em massa a população. Mas ele só vai estar pronto, a previsão é que ele só esteja pronto em junho, né? Em junho. Não disse se era no início ou no final do mês, mas aí eles já estão vendo. Então, por exemplo, a gente tem hoje 3 tipos de testes. O teste que é o SWAB, né, que é um molecular onde você olha se você coleta, né, do céu da boca ou de dentro lá do nariz, lá do final do nariz, com um cotonete, a secreção. E aí é encaminhado para um laboratório para se analisar se dentro dessa secreção tem a proliferação do vírus, né, se identifica. Tem o teste rápido, que foi o que o Ministério da Saúde encaminhou para os municípios. Esse teste rápido, Motinha, ele está dando muito falso negativo. Então, de início, o Ministério da Saúde tinha recomendado que esse teste você fazia com sangue periférico do dedo, né, colocando a gota de sangue do dedo, e aí você coletava a partir do 7º dia. Mas estava tendo muito, muito falso negativo. Então, a gente resolveu fazer o quê? Hoje, a gente coleta o sangue, coloca na centrífuga do laboratório, né, do hospital, e aí você coloca no aparelho. E só com 10 dias, a partir de 10 dias do início dos sintomas. E aí também tem um outro teste que você pode fazer no laboratório, e mesmo assim, não são todos os laboratórios, porque eles também estão tendo dificuldade de comprar os reagentes, que é como se fosse um material, um líquido que você coloca para você ter a reação e você identificar a presença dos anticorpos, que aí quando você olha o IgG e o IgM, né? Então, esses são os testes aqui em São Bento, como é que está sendo feito? Para pacientes que estão internados, idosos sintomáticos, ou com a orientação médica, né? Tem alguns pacientes que o médico vai, faz a consulta, e aí ele acredita que já pode ser feito esse teste, então o médico é quem faz esse encaminhamento, e também os funcionários, né, os profissionais da saúde e as pessoas que convivem com esses profissionais da saúde, como também os profissionais de segurança pública e as pessoas que convivem com eles, Motinha.
Tá? Então tem todo esse trabalho. É a princípio, né, os primeiros. E assim, Motinha, o que seria o ideal seria que se no Brasil a gente pudesse também testar todo mundo. Sim, Mas hoje exatamente. não tem um teste que dê para testar todo mundo. Eu estava assistindo uma matéria em Nova York, nos Estados Unidos, ele faz um teste, não é nem esse teste rápido, porque esse teste rápido você só consegue olhar se testar com segurança, e mesmo assim ele ainda dá um falso negativo, mas testar depois de 10 dias dos primeiros sintomas. E aí lá em Nova York eles fazem o swab, né? Eles coletam no nariz, esse que eu disse, né? A secreção do nariz, e aí encaminha para laboratório. Eu acabei de conversar com o prefeito José Patriota, que até depois, Motinha, você dá uma ligada para o prefeito, Sim. e aí ele concedeu uma entrevista também aqui para o São Bento, para a Rádio São Bento FM, para a TV Diário, falando um pouco também de toda essa luta. E aí a gente está vendo, junto com a MUP, junto com o prefeito Patriota, se nós conseguimos uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, para que os municípios possam colher esse material e encaminhar para a universidade. Então a gente está vendo se a gente consegue fazer essa parceria, né? O município compraria o material, tudo que é necessário para a universidade poder fazer esses testes. Então a gente está trabalhando para isso também, Motinha. Mas por enquanto, como diz, as oportunidades que a gente tem são muito poucas. Até para comprar, Motinha, esses testes rápidos, a gente está tendo dificuldade. Não só São Bento, mas todo mundo está tendo dificuldade, porque os fornecedores não têm. Às vezes tem um dizendo, não, eu tenho para entregar daqui a 8 dias, eu tenho daqui para entregar daqui a 15 dias. Aí quando chega faltando 15 dias, faltando 2 dias para cumprir o prazo, aí eles, não, houve uma requisição do governo e a gente teve que recolher todos os nossos testes. E aí termina a gente sem ter os testes também. Então a gente já está buscando essa outra opção, que aí a gente compraria esse material, que seria esses que você faz a coleta, e aí organizaria uma logística para que todos os dias a gente pudesse estar levando esse material lá para a Universidade Federal de Pernambuco, lá em Recife, e eles possam estar analisando. Então isso está sendo preparado junto com a MUP, o prefeito Patriota está vendo junto com o reitor da universidade, para que a gente possa ter também essa opção, Motinha. Hoje o SWAB é feito e a análise é feita no laboratório do governo do estado, mas é insuficiente, né? Porque você testa todos os municípios do estado, então é uma grande demanda, Motinha. Verdade. Olha, tá tendo todo esse trabalho, vocês estão fazendo todo esse trabalho, a MUP, os prefeitos. Ontem, inclusive, teve uma reunião importante, ontem, você deve ter acompanhado, os 27 governadores, o presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados se reuniram nessa reunião online e aí debateram e parece que chegaram a uma solução. Eu fiquei mais feliz desde ontem, que eu estou com mais esperança que agora a gente vai, uma luz no fim do túnel. Você viu isso também? Você está feliz com isso? Será que agora dá para ajudar, essa ajuda a chegar aos municípios com essa união? Motinha, foi muito importante esse encontro ontem, porque a gente estava precisando, né? Estava precisando que se sentassem, eu não vou dizer assim, vou dizer sentar numa mesa que hoje todo mundo, ninguém não pode mais sentar, mas se reunir e todo mundo coincidir eu acredito, não tá, né? Eu acredito que todo mundo quer o quê? Quer o bem da população. Então chegou a hora de as bandeiras políticas partidárias, vamos derrubar essas bandeiras, vamos falar todo mundo em ações que possam salvar a vida das pessoas, né? A campanha do momento tem que ser o quê? A campanha para salvar a vida das pessoas. Então, foi muito importante esse encontro ontem do presidente da República com os governadores, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, e aqui, Motinha, falar também o seguinte, foi aprovado, eu acredito que tem 15 dias quase, aquele apoio financeiro para os municípios e para os estados, foi aprovado no Congresso Nacional, né, primeiro no Senado, depois na Câmara, e o presidente da República ainda não sancionou, né, ainda não sancionou, hoje é dia 22 de maio, ainda não foi sancionado, então aqueles recursos têm uma previsão de São Bento receber 5.400.000, dividido em 4 parcelas, que seria para recompor as perdas que os municípios estão tendo com a queda do FPM, com a queda de ICMS, com a queda de arrecadação,
E até agora nada, né? O presidente não sancionou e a gente não tem previsão de quando irá receber. Poxa, já sei que o negócio Como é que está fazendo para desenrolar, então, sem esses recursos? E os serviços não pararam, né? As pessoas estão trabalhando, estão na linha de frente. Tem os demais serviços, como os garistas, continuam trabalhando e precisa, o pessoal da vigilantes e os guerreiros que estão nas barreiras, o pessoal da dengue, que aí tem dengue. E você não parou de fazer esse trabalho, o pessoal continua fazendo borrifação, tanto para dengue como para desinfetar as ruas. Como é que faz, então, para seguir tudo isso? Teve um aumento, você já tinha dado o aumento do piso salarial, né, dos professores que são efetivos. Como é que está esse debate entre os prefeitos, você como prefeito e como membro, diretora da Associação Municipalista dos Prefeitos de Pernambuco? Veja, Motinha, todos os municípios estão com muita dificuldade financeira. Para você ter uma ideia, o que nós recebemos de Fundeb em abril de 2020, né, em relação ao que a gente recebeu em abril de 2019, nós tivemos uma queda de 1.060.000. Né? Nós tivemos quedas no FPM, nós tivemos queda também no ICMS. Então, existe uma queda muito grande de arrecadação. E como você falou, né, foi concedido o piso nacional do professor, foi pago retroativo, né, tem a repercussão disso no plano de cargos e carreira, né, e tudo isso foi implementado, a gente vem honrando. Tem o aumento do salário mínimo, que também aconteceu, tem um aumento também de gêneros alimentícios, a gente também teve um grande aumento. Então, tem aumento de despesas, mas a gente vem, né, o secretário Fábio, que é secretário de Finanças, com muita organização também, a gente vem conseguindo honrar, Motinha, todos os nossos compromissos, né, com os funcionários públicos de São Bento do Una, né, com todas as parcelas que são devidas a esses funcionários, como também aos fornecedores, serviços essenciais, a gente vem honrando com isso, mas eu confesso a você que é uma situação bastante difícil, né, bastante difícil. A gente aguarda, né, que o presidente da República sancione e esse recurso possa chegar ao município, porque é o seguinte, por exemplo, a previdência que o município paga para o INSS, no dia 20 ele tem que pagar, não foi suspenso esse pagamento da contribuição patronal que o município recolhe ao INSS. Então, o município vem arcando ainda com isso, né, e com todas as outras obrigações também. E, por exemplo, no dia 20 agora, o dia 20 é da gente pagar a INSS, pagar a Câmara de Vereadores, a gente está encaminhando para a Câmara de Vereadores o 12º, como sempre caminhamos desde o primeiro dia do nosso mandato, né, até agora, sempre dia 20, até o dia 20 do mês está lá o recurso. Então, a gente vem cumprindo, graças a Deus, com todas as nossas obrigações. Mas, graças a isso, a uma organização, a um planejamento, Motinha. Pois é, você... Enquanto chega essa luz, enquanto sai essa coisa, né? Ontem teve a reunião, claro, de todos os poderes, os políticos, todos. Qual é a melhor recomendação? O que é que o povo tem que fazer? Porque todo dia a gente vê, veja, chegou aqui, não foi só a secretária Aline, mas também no Estado, né? Ontem a gente teve mais um secretário, agora o de segurança, né? E o governador, a vice-governadora, alguns secretários foram diagnosticados com o coronavírus. Então, qual é a receita? O que é que o povo tem que fazer para que não se alaste tanto e essa luz que está lá no fim do túnel chegue mais forte e pegue a gente ainda aqui bem? O que é que pode ser feito? Motinha, seguir as recomendações, quando a gente fala. Só sair de casa para se for realmente necessário, né? Só sair de casa se for realmente necessário. Saiu para o trabalho, né? Se você está com o seu trabalho, é a atividade essencial, saiu para o seu trabalho, coloque sua máscara, né? Tenha o cuidado, fique lavando sempre suas mãos. Inclusive, ontem até o vereador Pachequinho dizendo que tinha um estudo nos Estados Unidos dizendo que o objeto não contaminava automaticamente, imediatamente. Realmente, o objeto, ele vai estar contaminado, está ali. Mas se você pega no objeto e depois você pega sua mão e você passa no seu rosto, você coça seu olho, você, entendeu? Alguma coisa você esquece, bota a mão na boca por algum motivo. Ou então, com a sua mão no rosto, entendeu? Então, você pode sim se contaminar. Então, a orientação primeiro é o seguinte: ficar em casa, só sair se realmente for necessário. Se você tiver que trabalhar, se você tiver que fazer alguma coisa, sair só se for necessário.
e sair utilizando a máscara, Motinha. É importante que todo mundo utilize a máscara. Lave muitas vezes as mãos. Lave muitas vezes as mãos. Se possível, ande com álcool em gel. Se não, nós colocamos também os lavatórios em várias localidades do município. E a máscara. E outra coisa, evite também aglomerações de pessoas. Os supermercados estão seguindo as orientações. Infelizmente, a gente ainda tem muita denúncia de bar que está funcionando, e aí a vigilância vai lá, a polícia vai lá e encerra as atividades. Então, evitar visitar as pessoas. Esse momento, se você está com saudade de alguém, tente conversar ali, dá uma videochamada pelo WhatsApp, né? Mata a saudade assim, mas evite estar visitando, porque você pode, inclusive, estar contaminado sem saber e estar levando o vírus para as pessoas, os seus familiares, os seus pais idosos, tios idosos. Então, tem que ter muito cuidado, Motinha. Outra coisa que tem que ter cuidado também, quando você chegar em casa, chegou em casa, deixa o sapato lá de fora, desinfeta esse sapato, a roupa, você vai logo tomar um banho, né? Separa aquela roupa dali, porque você pode estar também trazendo o vírus também para dentro de casa. Tá, ok. Simone Souza faz uma pergunta muito boa aqui. Assim, boa tarde, Débora. O curado pode acontecer de pegar novamente? Motinha, os estudos que estão sendo apresentados hoje, aparentemente, né, e até agora o que foi divulgado, é que você cria uma imunidade e você não pegaria novamente. Agora eu vi ontem uma reportagem dizendo, agora também são reportagens isoladas, que às vezes a pessoa pega aquela reportagem só, e às vezes é um caso específico, dizendo que existiria uma mutação, mas isso não é nada certo. Então, o oficial hoje, a informação oficial hoje é o seguinte: a partir do momento que seu IgM, que é aqueles primeiros soldadinhos que eu disse, que vão para a linha de frente quando tem os primeiros sinais de uma infecção, ele se recolhe, né? Ele testa negativo, ou seja, não tem mais a presença deles no seu organismo. E o IgG positivo, que é aqueles soldados que são os permanentes, é aquele guarda que fica ali na porta, então ele fica ali durante muito tempo. Então você está curado. Então a informação hoje é de que aquelas pessoas, a partir do momento que ela testa o IgG positivo e o IgM negativo, ela não tem mais sintomas, ela cumpriu aqueles 14 dias, então que ela está curada, Motinha. Então tá aí. Então são perguntas aqui, o pessoal vai fazendo as perguntas, eu vou passando aqui também para perguntar. Claro, a prefeita Débora Almeida, a gente vai fazendo aqui esse bate-papo. Os outros trabalhos vão continuar de serviços com esse avanço? A gente está com um avanço, passou dos 50 aí, passou dos 70, se não me engano, né? Acho que foi em 76 ontem, se não me engano. E aí, né? E assim, Motinha, a gente está assim com alguns trabalhos também nas outras secretarias. O secretário Teminha, né, passou a semana, nós tivemos chuvas, então a gente está com muitas estradas, né, precisando fazer a manutenção. Então as máquinas estão na zona rural trabalhando, fazendo a manutenção dessas estradas. A secretária de Jailda também continua o trabalho da limpeza urbana, da retirada de entulhos, de metralhas. E a gente também retomou algumas obras, Motinha. Retomou a obra do Centro de Atendimento à Mulher, retomamos a obra da escola Ivete Cordeiro, da escola Esté Siqueira de Souza, e foi feita, né, a demolição, né, do prédio lá do anexo do Paulo Cordeiro, que é onde vai ser construída a escola Ana Cavalcante. Então, em breve deve estar iniciando a obra da escola Ana Cavalcante, como também, Motinha, está sendo iniciada a obra dos calçamentos da rua Alto do Cruzeiro, que é aquela ali do Alto Santiago, subindo ali para o Deus é Fiel, e também vai ser feito também o calçamento ali da continuação da Zé Cadete. Ontem à noite a construtora estava aqui e eles estavam planeando, né, fazendo a compactação da terra para poder colocar as pedras e iniciar o calçamento. Então a gente está também com essas obras em andamento aqui. E aí nós publicamos também a licitação do canal da Rua 7 do João Paulo, né, concluímos o canal lá da PE 180, ali nas margens da PE 180, e aí a gente publicou a licitação do canal da Rua 7 do João Paulo,
e também a licitação do cemitério, né, do cemitério São Bento, que vai ser construído no terreno que o município recebeu em doação do governo do estado, né, de uma propriedade que pertencia ao IPA. Deixa eu lhe perguntar aqui, eu esqueci de perguntar sexta-feira a você, aonde é que fica o terreno? O IPA, ele pega daqui da divisa São Bento indo para Capoeiras e também vai para aquela outra região ali por trás, lá da exposição. Onde seria o local desse cemitério novo? É ali próximo à exposição de animais, né? O parque de exposição é lá de Porfírio, próximo ali à escola técnica, Motinha. O terreno que foi doado é um pouquinho mais do que 2 hectares. E aí a gente vai fazer todo ele, né? Cercar toda a área de 2 hectares, né? Porque aí já fica, né, para o futuro. Infelizmente é o caminho que todos nós vamos fazer um dia, né, Motinha? Verdade. É assim, existia já uma necessidade muito grande da construção do cemitério em São Bento do Una, todos sabem, né? O cemitério antigo e o cemitério Bom Jesus, ele já tinha poucas vagas, existia já essa necessidade, então a gente já estava correndo atrás disso, e agora saiu, né, foi aprovado no conselho do IPA, e aí o governador homologou a doação e a gente já publicou a licitação, vai estar executando essa obra, Motinha. Deixa eu dizer aqui, nós tivemos 2 mortes, né, essa semana, 2 pessoas, inclusive, Foi, Motinha, conhecidas. muito triste, né? Não é, rapaz, a gente, né, até ficou muito triste aqui, parabenizou aqui o trabalho, claro, que foi feito pela saúde, mas infelizmente perdemos, né, essas 2 pessoas. Eles já tinham problemas, era isso, né, e o vírus foi o causador direto, ou teve complicação por conta do vírus? É porque o vírus, Motinha, ele é como se fosse, lembra quando nós tivemos a chikungunya? Sim. Quando a gente tinha a chikungunya, aí, por exemplo, uma pessoa que era hipertensa, aí a chikungunya, ela é como se fosse que ela atiçasse a hipertensão, entendeu? Uhum. É como se fosse o Covid, o coronavírus, ele prejudicasse mais ainda aqueles problemas que as pessoas já tinham, entendeu? Entendi. Então, infelizmente, aqui a gente já teve 5 óbitos, e quando você faz o histórico, Motinha, você vê que era uma pessoa que já tinha um problema cardíaco, né, uma doença pré-existente, uma comorbidade, né, que os médicos falam, então já tinha uma doença pré-existente. Então, quando ela foi contaminada pelo coronavírus, então o problema que ela já tinha, ele se agravou ainda mais. Né? Então a gente teve cardíaco, nós tivemos pessoa, acho que diabética, né? Uma pessoa que fez transplante. Então você vê que é exatamente o problema que a pessoa tinha, o coronavírus, ele vai e agrava aquele problema, né? Ele agrava muito aquele problema. Por isso que a gente diz, os idosos, as pessoas que têm doença crônica, uma doença pré-existente, elas são do grupo de risco, porque se elas pegarem, ele pode agravar esse quadro, né? Ele pode agravar esse quadro. Então, aí pode dar uma olhada, quando você olha os casos de óbitos que acontecem no Brasil, ou das pessoas que estão em UTI, normalmente eles são mais de 60 anos, ou pessoas mais jovens que já têm uma doença pré-existente. Ou às vezes, Motinha, tem jovens também que têm uma doença pré-existente e às vezes nem sabe. Né? Às vezes nem sabe, então por isso que tem que ter o cuidado, né? É um cuidado muito grande. Pois é. Olha, sexta-feira a gente estava no ar ao vivo quando a gente recebeu as imagens, vídeos, fotos da ação, né, que seria da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, né, o ROMU, a Vigilância Sanitária, e aí você até dizia, a gente pegou de surpresa, dizendo que você tinha muitas denúncias e continua tendo essas denúncias. O comércio foi fechado, não é o comércio, aqueles que não, por decreto estadual, não podem abrir, não são essenciais. E aí, como é que está a semana? Foi positivo? Voltaram a abrir? O pessoal continua abrindo sem poder? Você continua recebendo denúncias? As denúncias pararam? Como é que foi depois de sexta-feira para cá essa avaliação, 8 dias após? Botinha, a gente vem fazendo o trabalho, o acompanhamento, a gente vê que o pessoal está colaborando também, né? Está seguindo as orientações. A gente vê também muita gente já pedindo as coisas para fazer a entrega
em casa, entregue em domicílio. Mas a gente ainda vê algumas pessoas bem teimosas, assim. Por exemplo, algumas pessoas que são proprietários de um bar, que são idosos, e aí a gente recebe uma foto, recebe uma coisa, a pessoa está lá, um idoso, sem máscara, e recebendo, né, atendendo outros sem máscaras também ali naquele ambiente. Então, ainda, infelizmente, algumas pessoas que ainda não estão seguindo as orientações. No domingo também nós tivemos uma ação na zona rural. O dia que a gente tem mais denúncias, é exatamente o sábado e o domingo. São os dias que a gente tem mais denúncias, principalmente de bares, de campos de futebol, é quando a gente tem mais denúncias. Olha, uma coisa boa, muito boa também, é a solução das lotéricas, né? Que a princípio era o foco mesmo, porque o pessoal realmente precisa, eu defendi aqui várias vezes, porque defendi o povo que estava na fila das lotéricas. Aí muita gente me criticou, lhe criticou, você, né? Me criticou a princípio porque eu dizia que estavam ali pais de famílias que estavam passando necessidade, vivem de R$ 600, e quando o governo federal liberou, eles iam para a fila, que ou morre de fome ou morre de coronavírus. Você rapidamente juntou sua equipe e colocou as tendas. Aí o cacete comeu nas costas da prefeita, porque aí não pode, não quer na minha porta, não quer na minha calçada. Mas aí você foi reunindo, conversando com a equipe, e a gente viu uma coisa maravilhosa, que acabou. Né? Tá indo pouca gente, os que vão às tendas não deixam ele se molhar nesse sereno aí, sempre está chovendo à noite. Qual foi a estratégia que você fez aí? Eu vi que você ia conversar com os bancos também, com o pessoal das lotéricas, que conseguiu que o pessoal não aglomerasse. O que é que foi feito ali, prefeita? Motinha, nós colocamos as tendas e aí nós demarcamos o chão. E aí qualquer pessoa que passa lá, você vê também que tem o pessoal da Secretaria de Assistência Social passando as orientações também e organizando, ajudando a organizar essas filas. Também teve uma alteração no calendário de pagamento, né, que foi organizado pela Caixa Econômica. E aí eles distribuíram em mais dias, né, e menos pessoas por dia. Então, isso facilitou também muito o trabalho, Matinha. Mas a gente continua, né, as tendas estão armadas nas duas lotéricas. E aí a demarcação no chão, e aí o pessoal também auxiliando, como também a Secretaria de Assistência Social também está à disposição de todos para que eles possam estar também orientando alguma dificuldade que a população esteja tendo. Coisa boa. Olha, hoje é sexta-feira, são 12h48, e amanhã tem feira novamente, e continua, até agora nós não tivemos nenhum decreto contra a feira, não. Continua a feira, e como é que está até hoje? Está positivo, o pessoal está usando as máscaras aí, é obrigatório, estão respeitando os feirantes? Motinha, a gente tem um decreto que regulamenta a feira, e é o quê? A feira, ela é limitada a alimentos, né? A gêneros alimentícios. Ela não pode ter outra coisa, até para a gente diminuir o fluxo de pessoas na rua. E aí ela é limitada a alimentos, nós organizamos o distanciamento entre o banco e outro, ficou um maior espaço para as pessoas circularem. A gente já tinha determinado que os feirantes utilizassem as máscaras. Hoje já existe uma obrigação em todo o estado de Pernambuco para que todas as pessoas, quando elas saem de casa, elas têm que utilizar a máscara, isso é obrigatório. Então já existe também isso. E aí eu venho aqui, Motinha, dizer a todos vocês que toda semana a gente avalia a questão da feira. E aí algumas pessoas dizem, mas chegou a hora da gente cancelar a feira, mas preste atenção. As pessoas da zona rural, elas vêm aos sábados para a rua, não é verdade? É verdade. Elas vêm normalmente aos sábados. Uma vez por semana. Se você vai, né, e tira a feira da rua, essas pessoas, elas precisam comprar as frutas, as verduras, elas precisam. Então, o que é que acontece? Você leva todas essas pessoas para dentro dos supermercados e dentro das quitandas. Então, você termina criando uma aglomeração. Da mesma forma, quando você fizer o seguinte, não, eu vou limitar só feirante da cidade. A gente sabe que a maioria dos feirantes que tem aqui na feira são de fora. Se você limita, você não vai ter uma quantidade de bancos suficiente para atender a população. Teve um município que fez isso e teve que voltar atrás, porque terminou tendo muita aglomeração, porque tinha mais gente e poucos bancos. Aí outra coisa que o pessoal fala também, não, vamos diminuir o horário da feira. Se você limita o horário da feira, por exemplo, em vez de ser
6 horas de feira, você bota 3 horas de feira, aquela mesma quantidade de gente que vai para a feira vai em 3 horas. Se você tem 6 horas de feira, então as pessoas vão se distribuir durante 6 horas. Então você tem como as pessoas irem se distribuir ao longo do tempo. Então a feira do próximo de amanhã está mantida. A gente tem a feira também da sexta-feira. Uhum. E aí eu quero pedir aqui, Motinha, encarecidamente, assim, eu quero para o bem de cada um que eu estou falando, né? Idoso, não vá à feira, né? Não vá à feira. Se você tem alguma comorbidade, ou cardíaco, ou hipertenso, ou diabético, ou tem qualquer doença que lhe torna do grupo de risco para o Covid-19, para o coronavírus, não vá à feira, né? Peça para alguém da sua casa, vá apenas uma pessoa, evite levar crianças, porque criança, Motinha, às vezes você está aqui, uma criança sempre pega no coisa, você chega no banco, a criança vai pegando as coisas, e você sabe, às vezes pegou no negócio, bota a mão na boca, né? Criança, assim, né? Muito, então, evite levar crianças também para a feira, e o uso da máscara, né? O uso da máscara, e quando as coisas chegarem em casa, faça a higienização desses alimentos, dessas frutas, dessas verduras, descarte essas sacolas. Então é importante também seguir essas recomendações. Olha que coisa boa. Como é que tá os lavatórios? Continuam lá? O pessoal está usando bem, está sendo positivo. Foi uma das primeiras ações que você tomou, foi Barreiras e os lavatórios ali, que para a gente dizer, os lavatórios é uma estrutura que a prefeita lançou em vários pontos da cidade com água e sabão para que as pessoas possam estar lavando aí suas mãos. Continua, prefeita? Está sendo positivo? O pessoal está usando? Está usando sim, Motinha, os lavatórios, né? Tanto a gente tem ali do lado da Igreja Perpétuo Socorro, tem na Praça Cônego João Rodrigues, na Praça Adalberto Paiva, tem na Joaquim Nabuco, próximo à lotérica, e tem na Vila do Espírito Santo também. As barreiras sanitárias também a gente vem funcionando normalmente, né? Inclusive no domingo, só que no domingo tem um horário reduzido, mas vem funcionando os 7 dias da semana, Motinha. Tem sido muito importante também para monitorar quem está chegando na nossa cidade. A gente está organizando também essa semana, estar conversando com a Aline, com a doutora Michele, e a gente vai estar organizando também, Motinha, um atendimento. A gente tem algumas pessoas que tá com sintoma ou que precisa de uma orientação, então, nos postos de saúde, a gente tem os médicos e a equipe, né? Nós publicamos também e divulgamos os telefones que as pessoas podem estar telefonando para conversar com alguém do posto de saúde. Essas pessoas podem ir no posto de saúde, né, em todos os postos de saúde. A gente está com o médico, com a única exceção dessa semana, lá na balança, que a médica ela está com atestado médico, não é por Covid, é por um outro problema de saúde, mas aí a secretária Aline já está vendo como fazer, e aí a gente vai estar também organizando para disponibilizar um atendimento, um teleatendimento, certo? Ótimo. E também um atendimento que as pessoas possam, Motinha, tá fazendo a consulta em algum local também. Ótimo. A gente vai estar organizando isso. Mas nós temos médicos em todos os PSFs, tem no Pax também, que fica ali na Joaquim Nabuco, quase em frente à Casa Lotérica, e aí a gente tem o Hospital Municipal também funcionando todos os dias. Olha que ótimo. Durante a semana aqui nos programas, algumas pessoas da zona rural perguntavam sobre postos de saúde. Eu acredito que os das vilas estejam funcionando. Estão funcionando os das vilas, Queimada Grande, Espírito Santo, Pimenta, Jurubeba? Eles funcionam também? Motinha, todos os postos de saúde estão funcionando, né? Inclusive nesse banner que nós publicamos com os telefones, tem o telefone de todos os postos de saúde, né? Em todos eles a gente está com médico, certo? Certo, que ótimo, rapaz. Então, veja aí, você que mora na região aí, né? E aí o seguinte, uma pessoa que tiver com sintomas ou que precisar, ela pode ir no posto de saúde, ela pode telefonar também, né? Ou também, se ela tiver com falta de ar, com algum sintoma mais agravado, ela pode estar indo também para o Hospital Municipal, Motinha. Tá certo. As ambulâncias, você colocou as ambulâncias aí nas vilas, né? Algumas foram doadas para o seu Zé, outras você conseguiu com os deputados através de emendas. Elas estão funcionando mesmo, porque tem o motorista, não precisa trazer, tem no Gama, tem Queimada Grande, tem Pimenta, tem Espírito Santo. Elas continuam fazendo aquele mesmo trabalho de transporte do pessoal?
Tem, Motinha, tem trabalhado muito, inclusive eu quero até aqui agradecer também ao vereador Nilton, né, que tem a ambulância também que está disponível lá, e essa semana as ambulâncias elas rodaram muito. A gente tem uma máquina de raio-x aqui, né, que aí faz, mas alguns pacientes precisam de uma complementação com a tomografia, e aí eles são encaminhados, então está tendo também essas transferências. E, assim, as ambulâncias também estão rodando bastante. Nós fizemos também, Motinha, essa semana, a aquisição de eletrocardiogramas, né, para avaliar a função cardíaca dos pacientes. Fizemos também a aquisição de mais um respirador. A gente deve estar aguardando que esse respirador chegue lá para o dia 28 de maio. Nós já fizemos essa solicitação e acredito que lá para o dia 28 de maio deve estar chegando. E assim, e outros equipamentos também para o Hospital Municipal, como também o restante dos leitos, né? A gente está aguardando também essa chegada. Então, graças a Deus. Então você que da zona rural, os postos estão funcionando também, você tem que ver onde é que você se enquadra, né? Eles são nas vilas, e aí o sítio mais próximo, ele fica aí para atender a sua região. Gama tem, Jurubeba, Tamanduá, Espírito Santo, Pimenta, Queimada Grande, todo mundo está com seu posto funcionando, graças a Deus. Pessoal participando aqui do programa, quero agradecer aqui, muita gente comentando aqui, muita gente lhe parabenizando pela ação dos idosos, né? O pessoal parabenizando a equipe de saúde, que está sensacional. Essa semana teve inclusive o dia do técnico, né? Do técnico de enfermagem. Foi isso, a semana passada deu da enfermeira, né, da enfermagem, e essa semana do técnico de enfermagem. Pois é, e a gente quer parabenizar esses guerreiros. Há 200 anos, né, que foi lançada aí a ideia, né, a profissão do enfermeiro, e desses 200 anos passaram por 2 guerras, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e tantas outras ações, tantas outras pandemias, né, prefeita? E sempre ali na linha de frente. Quero aqui parabenizar, Motinha, a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, pela disponibilidade, pelo amor, né, pelo amor com que exerce a sua profissão. E assim, estão ali na linha de frente, né, atuando, e isso é muito importante, né, importante para todos nós, são os nossos heróis. Não é? Né, então eu quero agradecer a cada um deles que com bravura, né, estão ali à disposição. Né, eu dizendo a Aline, né, a Aline agora positivando, ela já volta para o exército de frente, né, que ela volta para o exército imunizado. E aí a gente também está fazendo o seguinte, Montinha, aqueles servidores, aqueles profissionais da saúde, né, que infelizmente a gente, por mais que você tenha o cuidado, você tenha o equipamento de proteção individual, mas quando você tem um atendimento direto, você pode chegar a ser contaminado. Então, alguns que positivaram, que já se recuperaram, né, que estão nas unidades de saúde, né, nos PSFs, a gente também coloca, né, à disposição deles e convoca também para que eles possam ir para os hospitais, né, o hospital de campanha, o hospital municipal, né, que é como se diz, você está no exército dos imunizados. Isso vem acontecendo também em outras cidades, e em Recife também vem acontecendo isso, Motinha. Que coisa boa. Então, muita gente aqui parabenizando você, parabenizando a Aline, parabenizando a doutora Michele, em nome dessas 3 guerreiras, as 3 super-heroínas, porque precisam botar a cara mesmo, não pode se esconder, tem que estar aí. Em toda grande guerra vencida, teve grandes generais, grandes soldados que lutaram, que tiveram à frente, né, tomando as decisões, porque é difícil tomar decisão. Você tem que tomar, você tem que dizer sim ou não, e é a fração de segundo, porque você está são as escolhas, Martinha. Você vive fazendo escolhas, né? E assim, nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos, assim, passíveis de erro, né? A gente pode acertar, a gente pode errar, mas é o seguinte, tudo que a gente faz é tentando acertar, é buscando sempre o melhor para a população, é salvar a vida das pessoas. Então a gente também a gente é humano, né? A gente é humano, graças a Deus, né? A fé ela é muito importante, a esperança, a gente sempre manter viva a fé, a esperança, a gente acreditar. Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir sim enfrentar essa adversidade, Motinha. Pois é. Prefeita, 13h, a gente vai encerrar aqui o nosso programa. Vem a Voz do Cancioneiro. Eu queria agradecer muito por tudo que você tem feito pela população, por nós, porque nós somos de São Bento do Mundo, nossas famílias.
a gente está com esse controle aí, essa recuperação desses idosos, mostrou que você estava certa, que tinha que começar mesmo lá a prevenção desde o início, mesmo quando não tinha nenhum caso em São Bento, você já estava preocupada e aí demonstrou que você estava certa. Então, muito obrigado. Deus te abençoe, continue te dando força aí, te abençoando e te dando sabedoria, como deu a Salomão, para você poder nos guiar nesse caminho tão difícil. Ô Motinho, eu agradeço muito a todos vocês da imprensa, a você, Risângela, João, a todos aí, a todos os locutores da Rádio São Bento FM, como também da TV Diário, né, Risângela, da TV SB1, da Rádio Espírito Santo FM, do blog Jardim do Agreste e todos, né? Eu quero parabenizar também todos vocês, né, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, no momento que a gente vive com tanta fake news, a importância de uma rádio, a importância da informação correta, que as pessoas tenham a segurança de abrir. Eu vou abrir esse perfil aqui do Facebook da Rádio São Bento FM, eu vou escutar a rádio então a confiança. Então quero parabenizar a todos vocês que também estão na linha de frente, né, Motinha? Na linha de frente, e parabenizar também e agradecer pela cobertura que vocês fazem e levar sempre a informação para a população. Muito obrigada, que Deus possa abençoar todos vocês, né? Tanto a vocês que estão na rádio, como também aos seus familiares e amigos. Valeu, obrigado, guerreira. Estamos juntos, conte sempre com a gente, com a verdade. Obrigado, então, a todos que participaram aqui do programa conosco. Obrigado, Netinho, aqui na técnica. João Luiz está aqui desde 8 horas da manhã. Risângela em casa, Naldinho, Genesi. Muito obrigado a todos os parceiros. A gente encerra aqui mais um programa. Obrigado também a Darinta Confecções, que está conosco esse tempo todo. Obrigado a Motopeças Mais Barato, do querido Dr. Show. A gente continua aqui. Hoje, antes de encerrar, você tem programa hoje, sexta-feira, tem alguma coletiva hoje, prefeito, à noite? Depende, Motinha. Já à tarde a gente vai ter a Asas FM, a partir das 3 horas a gente vai telefonar lá para a Asas FM. A São Bento FM está mais organizada, viu? A gente faz videoconferência. Que ainda está telefonando para lá. Mais tarde a gente vai ver, Motinha. Espero que a gente não tenha nenhuma notícia, né, nada... agora no final da tarde, que a gente também vai ter no final da tarde, às 5 horas da tarde, nós vamos ter uma reunião com o grupo Votor, né, que tem uma parceria, que eles vão estar disponibilizando uma consultoria para o município no enfrentamento do Covid-19. Então, no final da tarde, a gente vai participar também dessa videoconferência, dessa reunião com o grupo Votorantim. E aí, na próxima já tem novidades também para vocês, e segunda-feira tem a coletiva, se Deus quiser. Tá certo. Valeu, obrigado, guerreira. A gente vai encerrando aqui mais um programa. Quero agradecer a Jesus Cristo por nos dar saúde e coragem para que a gente possa continuar lutando, enfrentando as dificuldades, que são muitas, mas quando a gente tem fé em Deus, quando a gente faz as coisas certas, corretas, aí mostra as vitórias. E São Bento é um exemplo disso, de quando você tem fé, quando você trabalha com a verdade, quando você trabalha com amor ao próximo, você vence. Deus abençoe cada um de nós, que a gente possa rezar um pelo outro, estar unidos, juntos, nós vamos vencer o coronavírus. Vem aí a voz do cancioneiro. Muito obrigado, Zé Avelino, a gente passou aqui 4 minutos. Obrigado, Cafu, que já está aqui nos estúdios. Vem Cultura, o programa mais cultural do Agreste de Pernambuco. Um abraço. Segunda-feira eu estou de volta. A qualquer momento a rádio pode voltar ao vivo, entrando, dando esses furos de reportagem, porque o diretor-presidente João Luiz está aí com nossa equipe toda. Eu, Risângela, Cassiana, Naldinho, Cafu, João Paulo, Netinho, todos estão à disposição para que a gente possa entrar a qualquer momento com informações para a população. Um abraço! A gente está de volta segunda-feira. Atenção, ouvintes e web telespectadores, para o top de 5 segundos.